E antes de começar, eu queria dar um testemunho sobre o que o pastor falou aqui desse propósito. Em 2019, posso, né, pastor? Não estava combinado, mas... 2019 teve esse propósito, em outubro, lá em Sorocaba também. Essa sequência da busca da bênção nesses cultos. E aí eu estava no meu serviço, meio estagnado, meio desmotivado, até falava com a minha esposa, acho que eu vou sair, acho que aqui não vai ter propósito para mim. Estava terminando a faculdade, falei assim, acho que eu vou sair. E aí teve esse propósito dos cultos lá, nessa sequência de cultos. E eu falei assim, Senhor, eu vou entrar, para o Senhor me dar um direcionamento. E aí eu terminei a faculdade e o curso, foi em outubro, esse propósito, e dia 1º de janeiro eu fui promovido. Né? Graças a Deus estou lá ainda, vai fazer 5 anos. E assim, irmãos, às vezes a gente estava no final do ano, de 2019, e às vezes a gente não entende. A gente acha que acabou o ano, como o pastor falou, é só mais um mês após o outro. E a gente fala, não, ano que vem eu recomeço. Ano que vem, em janeiro, eu tento de novo. E Deus me surpreendeu. Foi em outubro, novembro eu fiz um recrutamento interno, dezembro foi aprovado, em janeiro eu fui promovido. Então a gente tem que ter fé naquilo que a gente está diante de Deus, né? E aí, ninguém falou que ia ser fácil, né? Quem falou que ia ser fácil? Né, Tiago? Não vai ser fácil. E aí nessa semana, para mim foi essa frase que veio. Não vai ser fácil. Quem falou que ia ser fácil? Eu e minha esposa terminamos a nossa casa, graças a Deus, e vamos mudar nessa semana agora. E aí, acabou a casa, vamos fazer a faxina para mudar, meu Deus do céu. Né? E falta isso, e falta aquilo. Hoje de manhã lá em Sorocaba, eu falei que quase passei anestésico nas pontas do dedo, que o cimento correu tudo, eu não estava conseguindo segurar a corda do violão. E aí, buscando a Deus, para que a gente não desista, né? Deus deu a bênção da nossa casa, não vamos reclamar, vamos agradecer. E aí a gente começa a pensar, por que a gente está assim desmotivado? Por que a gente está nessa dificuldade? O que acontece com a gente? Será que eu estou buscando errado? Será que eu não estou certo? Será que os meus caminhos não estão dentro dos planos de Deus? E aí a gente vê as influências do mundo, que a gente não pode deixar que entre na nossa vida. A gente vê os jovens aí sendo influenciados por pessoas que não têm conhecimento nenhum, que vão buscar aleatoriamente algumas informações e transmitem. E se a gente não tomar conta, talvez aqui a maioria já esteja formado como adultos, mas mesmo assim a gente pode cair nesse caminho errado. E aí a gente acaba estando na casa de Deus, achando que está na presença de Deus, mas não está no propósito de Deus. A gente está levando isso por um lado paralelo, que não é o que Deus quer para nós. E aí vem a palavra que eu queria compartilhar com os irmãos, Atos 19, capítulo 19, do versículo 11, a gente vai ler até o 15. Atos 19, do versículo 11 ao 15. E aí a gente começa a observar, irmãos, o mundo que nós estamos, né? Quem somos nós? Qual que é a nossa identidade? Será que a gente está preparado para receber as bênçãos de Deus? Será que nós estamos buscando esse preparo para receber a bênção de Deus? E aí começa assim, irmãos, amém? Todos acharam? Então, Atos 19, versículo 11. E Deus, pelas mãos de Paulo, fazia maravilhas extraordinárias. 12. De sorte que até os lenços e aventais se levavam no seu corpo e aos enfermos, e as enfermidades deles fugiam deles, e os espíritos malignos saíam. E alguns dos exorcistas, judeus, ambulantes, tentavam invocar o nome do Senhor Jesus sobre os que tinham espírito malignos, dizendo: esconjuro-vos por Jesus, a quem Paulo prega. 14. E os que faziam isto eram 7 filhos de Seva, judeu, principal dos sacerdotes. Respondendo, porém, o espírito maligno disse: conheço a Jesus e bem sei quem é Paulo, mas e vós, quem sois? Até aí.
E ele começa falando que, através de Paulo, Deus fazia maravilhas. E quem é Paulo? A história de Paulo não começa aqui, nos milagres. Não começa quando ele vai divulgar a palavra de Deus. A história de Paulo começa quando ele era um perseguidor dos santos, o que diz a palavra. A história dele começa lá. Ele sabia da palavra, ele entendia as escrituras, só que ele não conhecia a Deus verdadeiramente como Deus é. E aí eu me pergunto, será que eu estou assim? Será que eu sou assim? Ou melhor, será que eu estou querendo mudar para não ser assim? Ter uma história através de outra pessoa? Então eu venho na igreja, eu toco lá na igreja em Sorocaba, mas será que eu estou vivendo o meu milagre? Ou a minha busca como cristão através do pastor, através da pastora, através da minha esposa? Será que eu não estou tendo uma identidade? E aqui nesse texto, você descreve isso. Então, Paulo, ele tem uma história antes de ser Paulo. Ele tem uma história iniciada como Saulo. E como que ele teve esse encontro com Deus? Então, através de uma busca que ele iria fazer, ele teve uma visão e escutou a voz de Jesus. Jesus falando com ele, porque que ele perseguia. E nesse momento ele ficou cego. E aí Jesus utilizou a Ananias. Porque muitas vezes, irmãos, a gente tem que ter... É difícil até para nós que estamos aqui na igreja, entender quem é Deus. Eu nunca desacreditei de Deus, mas um momento da minha vida que eu não entendia corretamente, eu falei, mas será que Deus é isso mesmo? Será que Deus é tudo? Será que Deus domina tudo? Ou será que eu estou sendo manipulado pela religiosidade? Certo momento eu fiquei assim na minha vida. Eu já até comentei lá em Sorocaba, que todas as denominações das igrejas, eu já fui. Eu aceitei Jesus na Universal e saí andando. Aonde falavam algo que eu não concordava ou que eu não entendia, eu saía. Ah, essa igreja não é para mim. Ó, essa sua roupa não cabe aqui. Você tem que sentar do lado direito. Ah, não gosto do pastor. E eu ia embora. E fui trocando. Até entender que o problema não era aonde eu estava congregando. Que o problema era eu não entender quem era Deus. E muitas vezes, como aconteceu aqui com Paulo, Deus colocou Ananias para que ele fosse personalizado naquele momento da oração e a visão voltasse. É o que muitas vezes acontece com a gente para a gente entender quem é Deus. E foi o que aconteceu comigo. Através das pessoas que não deixaram que eu fugisse, que me trouxessem para o Evangelho, é que eu comecei a entender o amor de Deus personificado nas pessoas. Então nós somos assim, nós temos que acreditar que nós somos assim, que nós estamos aqui para buscar. Então eu não estou aqui para elevar meu nome, não, eu estou aqui para entender quem eu sou, para receber a palavra de Deus, para poder representar a Deus diante daqueles que não conhecem. Então, como Paulo sentiu a materialização do poder de Deus? Através de Ananias. Ananias recebeu essa missão de orar para Paulo e a visão dele voltasse. E nesse momento no texto, quando eu estava lendo, Ananias ele fala com Deus, mas o senhor sabe quem é Saulo? Como se Deus não soubesse, né, irmãos? E aí, Deus fala, sei, ele é um escolhido meu, ele é um vaso que eu quero, que eu escolhi. Ananias em nenhum momento falou assim, não, eu não vou fazer isso. Ele só teve ali um momento de percepção e tentou transmitir para Deus, tem certeza? Esse aí é o que nos segue. É para ele que eu quero falar? E aí, em Atos 9:15, eu até marquei aqui, o que Deus fala quando Ananias indaga a Deus. Deus diz assim, porém o Senhor vai, porque, disse o Senhor, vai porque este é para mim um vaso escolhido, para levar o meu nome diante dos gentios e dos reis dos filhos de Israel. Ou seja, se Ananias naquele momento não fosse, os planos de Deus iriam acontecer, lógico. Mas iria ser de uma outra forma, talvez retardaria. E para Ananias, Paulo não era algo maravilhoso ainda.
Hoje nós conhecemos quem foi Paulo, o que ele é para nós, o que ele representa para a igreja, mas naquele momento não. E aí, irmão, o que isso desperta para nós? Se Ananias não tivesse ido, não tivesse orado para Paulo, os planos de Deus iriam acontecer, lógico. Só que Ananias perderia talvez a missão da vida dele. E muitas vezes acontece isso com a gente. A gente muitas vezes perde a nossa missão. A gente pode estar imaginando uma missão grandiosa. Eu vou ser um pregador para multidões, eu vou tocar numa banda para multidões, eu vou ser o melhor instrumentista, e às vezes a missão não é essa. Então, muitas vezes, a oração que Ananias fez ali, foi uma oração que qualquer um de nós poderia ter feito. Talvez o ato ali não fosse poderoso, mas o resultado foi. Amém? E às vezes, irmãos, o nosso resultado, que parece ser simples, a nossa ação que parece ser simples, pode ter um resultado maravilhoso. Como eu comentei aqui, a jornada de Paulo começa a partir daí. Ele entendeu quem era Deus, ele sentiu a presença de Deus através de Ananias ali materializado e começou. E às vezes na minha casa eu tenho essa possibilidade de ter essa missão que Deus me colocou e eu não executo. Às vezes tem uma pessoa que me perturba lá no serviço e eu ignoro essa pessoa, me afasto, quando na verdade às vezes Deus está me utilizando, quer me usar para levar a palavra de Deus para ela. Eu até dei um exemplo do meu sogro e da minha sogra, quando eu conheci a Larissa. Eles estavam na mesma casa, mas não se falavam, estavam se separando já. E aí a gente começou a orar, começou a falar de Deus para eles. Tinha um violão lá largado, eu coloquei as cordas no violão e comecei a tocar louvores. A Larissa começou a falar de Deus para a mãe dela. Meu sogro nunca tinha entrado numa igreja evangélica. Quando veio para minha casa aqui em Sorocaba, para nossa casa, foi na igreja. Hoje ele fala, hoje ele vê os cultos, ele está lá no grupo, manda um bom dia e começou a assistir a novela da Record, né? Ele falou, é certo tudo que está ali? Quase tudo, mas é um caminho para entender, né? O que a gente vê que é errado, a gente vai lá e fala, não foi bem assim. Tem uma dramatização aí. Mas irmãos, quem de vocês poderia estar na casa da Larissa lá, dos pais? Ninguém. Talvez até um dia, quem sabe, mas naquele momento era eu e ela. Como na casa de vocês, eu posso não estar lá, a pastora, o pastor, todo o tempo. Se for convidado, lógico. Mas quem que está lá? Quem que pode levar a palavra? Vocês que estão aqui. Então, às vezes a missão parece difícil. Eu estou há 4, 5, 6, 10 anos tentando converter alguém da minha família e não consigo. É dura a missão? É o que eu comecei aqui, ninguém falou que ia ser fácil. Mas tem os caminhos, e eu tenho que me preparar. E Ananias, ele se permitiu ser usado por Deus. Parecia só uma oração, mas não era. Era o começo de uma nova fase, tanto para Paulo, de Saulo, né? Foi a Paulo, se batizou, quanto para nós, que hoje lemos aqui na palavra de Deus, muitos textos que ele deixou. Então, um simples ato que nós achamos que pode ser insignificante, uma oração, um comportamento, assumir que nós somos cristãos diante dos demais, diante da nossa família, pode ter um resultado muito grande. Não é errado a gente acreditar nas palavras de um servo de Deus. Não é isso que eu estou falando quando eu falo, eu estou vivendo, será que eu estou vivendo por outra pessoa? Não, não é errado. Eu tenho que ter referências. Igual eu falo muito aqui, eu sou fã do Tiago pregando. Depois a gente acerta aquele pix lá, tá? Mas eu até reclamei com ele que ele não vai pregar em Sorocaba. Ele foi esses dias e ficou só sentado lá. Mas eu gosto dele pregando, é uma referência para mim, para escutar a palavra. É errado? Não. Eu só vou triar e vou trazer aquilo como exemplo para mim. Isso não é errado. Só que eu tenho que entender que eu tenho que ter a minha identidade e trazer para mim aquilo que Deus me prometeu. O Julien, hoje de manhã lá em Sorocaba, ele abriu o culto falando disso.
Um irmão pediu a parte, a herança da fazenda e foi embora, o outro ficou. E quando o outro retornou, o mais velho reclamou. E o que o pai falou? Você estava todo o tempo aqui, o que é meu é seu, você nunca pediu? E muitas vezes a gente é assim, a gente está na igreja, mas a gente não pediu, a gente não assumiu ser filho de Deus. A gente não assumiu a nossa missão. A gente não entendeu o que Deus quer para nós. O pastor estava falando aqui de quem ajudou a limpar a igreja. Se eu for limpar, irmão, vocês vão entrar e vão sujar a roupa. Eu não sei fazer. Se sei, se faço, meia boca, né? A minha esposa está falando que é, né? Então, se ela falou, é porque é. Então, se tem alguém que faz isso com maestria, irmãos, será que a missão de Deus é essa? Eu não sei, não sou eu que vou falar o que é você que tem que sentir. Para mim, Deus revelou que a minha missão seria tocar. E eu faço isso. Não é prazeroso para mim. Eu estava ali, nem sei a irmã que estava na minha frente ali, eu estava gritando, você nem se incomodou ela ali, mas eu estava cantando ali e batendo o pé. Para mim é prazeroso. Já é desconfortável para mim estar aqui, não por estar falando em público, mas pela responsabilidade que eu sinto de estar falando a palavra de Deus. E até falei, quando o pastor falou assim, ó, Lira, a partir de tal dia você vai começar a abrir o culto. Ah, Jesus, mas não falei não, e vou lá. Ô Lira, agora você vai começar a pregar. Meu Deus do céu, tá bom pastor, tem certeza? Tem, vamos lá. Nunca diga não, não sei o que Deus tem para mim, Deus pode ter falado através do pastor, mas vamos lá. Mas eu não me sinto confortável pela responsabilidade que é falar da palavra de Deus. O pastor está falando que é. Alguém às vezes acha bonito, eu acho bonito um pregador, eu falei do Tiago, eu acho legal a interatividade, falar, explicar, fala e entra na cabeça da gente o que Deus quer falar. Nossa, isso é maravilhoso. É maravilhoso, mas eu sei que eu tenho que estudar muito, eu tenho que aprender muito para poder chegar nesse ponto. E eu tenho que saber que o meu destaque não existe, que é todo do Senhor. Eu estou falando aqui, eu posso estar falando uma coisa e você está entendendo outra. Normalmente é assim que eu oro quando nós vamos começar o louvor lá. Senhor, se eu errar, se eu cantar ruim, eu sei que eu sou ruim, mas que o pessoal escute lá a tua voz e o teu instrumento. Eu sempre oro assim. Porque se escutar mesmo, acho que se escutar a realidade, a pastora já tinha me tirado lá do louvor. Mas tem que ser assim, irmãos, a gente não sabe como Deus trabalha dali até os ouvidos, como Deus trabalha do microfone até os ouvidos. E muitas vezes a gente não dá valor para a nossa missão, por achar que é simples, ou achar que não é digno. Se o Douglas não estivesse lá em cima, lá, a gente não estava sendo transmitido, talvez pessoas não estariam sendo alcançadas através do YouTube. Então, nada é em vão a nossa missão. E para Ananias também não foi assim. Então, nós não podemos privar da nossa missão, Como eu dei o exemplo aqui de Jonas. Quando Deus falou com Jonas para ir até Nínive, ele retrucou. Ele não foi, ele não queria ir, rodeou, acabou indo. Mas olha só o que ele teve que passar até entender que aquele era o propósito de Deus e ia ser cumprido. O propósito de Deus não cai. Não cai. Então, se Deus falou, vai ser cumprido. Através dele ou não, mas foi. Mas olha só o que ele teve que pagar. E as pessoas à volta dele tiveram também que arcar com a falta de entendimento que ele teve daquela palavra. Então, irmãos, continuando no texto aqui, lá no versículo 13... ele fala assim, e alguns dos exorcistas judeus ambulantes. Isso chama atenção porque, se eles eram ambulantes, eles não tinham raízes. Eles não estavam fixados em algum lugar. Como eu falei para vocês, eu andei em várias denominações de igreja, mas a culpa não era da igreja, a culpa era minha. Eu não me fixava, eu não entendia, eu não assumia aquilo que eu queria para mim. No começo, eu sentava lá e falava assim, Senhor, me usa, eu quero ser seu soldado, eu quero estar lá, eu quero falar, eu quero tocar. Aí um dia Deus me escutou. E aí eu sempre falo, aí foi duro o negócio. Hoje eu entendo que Deus estava me moendo lá, colocando na morsa, para poder eu entender, para hoje eu estar aqui falando para vocês. Mas na época eu falei, Jesus, por que eu fui pedir isso para ser soldado? Soldado vai lá na frente, soldado tem que batalhar. Eu devia ter falado para continuar no banco de trás lá, sossegadinho.
Tá? Mas se eu pedir, Deus atendeu. E já que Deus entendeu que essa missão foi recrutado, então vamos lá. E aqui, irmãos, eles não têm alicerce, eles não têm raízes. Como que eles querem colocar o nome de Deus e ainda usar o nome de Paulo, porque eles não têm alimento da palavra, eles não representam a Deus. Então a gente tem que pensar muito nisso. Quem eu sou? Onde eu estou alicerçado? Onde eu estou enraizado? Será que eu estou com uma raiz ou estou com uma âncora? Eu posso estar com uma âncora aqui, porque aqui é perto da minha casa, é mais fácil, pastor é gente boa, eu vou lá, ninguém fala nada, eu entro, sento no fundo, volto, ou sento ali do ladinho, ninguém me vê. Ou será que eu quero raiz, eu quero entender, eu quero escutar, eu falo, não, eu vou ser assim, eu quero aprender, eu quero levar para minha família. Isso é se alimentar, isso é se fixar num lugar e entender que o Evangelho está dentro de você. Eu sou representatividade de Deus, e não a igreja aqui, o físico. Eu que vou representar a Deus em lugares que outros não podem ir. É o que acontece aqui no versículo 13. Então, eles tentavam invocar o nome do Senhor Jesus sobre os que tinham espíritos malignos, dizendo: esconjuro-vos por Jesus e a quem Paulo prega. Ou seja, eles não invocavam essa responsabilidade, essa autoridade em nome deles, representando a Deus. Eles invocavam a Jesus e a quem Paulo prega. Será que o demônio vai aceitar isso? Será que o inimigo vai ter medo da gente? Quando eu chegar diante de um problema e falar assim, eu congrego lá na Vida em Cristo, a pastora Cátia, o pastor Baltazar, em nome de Jesus, eles vão me livrar disso aqui. Não, irmãos. Parece brincadeira, mas se não tivesse escrito aqui, eu ia falar que não era verdade. E não eram qualquer um, eles eram filhos de Seva, judeu principal dos sacerdotes, conhecedores da palavra. Não eram qualquer pessoas. E vocês acham que não tem esses exemplos nas igrejas aqui? Tem, irmãos, mas nós não podemos ser assim. E aí, irmãos, eu queria, em Atos 3, 6, dar um exemplo de como essa representatividade de Deus faz a diferença. Lá fala assim, não precisa abrir, eu leio para vocês. E disse Pedro: não tenho prata nem ouro, mas o que tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta-te e anda. Isso Pedro disse para o coxo. Ou seja, Pedro era outro que estava em nome de Jesus. E o coxo andou. E é interessante que ele fala aqui, que eu não tenho prata e nem ouro, mas o que tenho, isso te dou. Que foi o poder da mão de Deus através dele, irmãos. Amém? Então, se você não tem identidade, uma identidade espiritual, você não vai ter representatividade de Deus. E isso eu tento buscar. Quando que eu vou alcançar? Não sei. Mas eu tento, eu vou tentar e vou tentando. Porque assim eu vou ter respeito. Contra quem? Contra o inimigo. Foi o que a gente viu aqui. O inimigo tem que temer a mim. Não por quem eu sou, mas por quem eu represento. Então eu busco a Deus para ser igual a Pedro, igual a Paulo. Ter esse poder, de poder falar em nome do meu Pai. Ele é meu Pai, é Pai de vocês também. Amém ou não? Ou não? Amém? Amém? Amém. Então, irmãos, é isso. Amém. Eu sou filho de Deus. Eu quero ter essa representação diante do inimigo, para que eu possa receber minha bênção. Então, às vezes, eu não estou recebendo minha bênção, porque eu não assumi isso ainda. Eu não sei quem eu sou. Eu não sei onde eu estou. Eu só estou fazendo. Às vezes eu estou 20, 30, 40, 50 anos na igreja e não sei quem sou. Não me entendi ainda. E aí você vê o irmão do lado recebendo a bênção, já entrou ontem. O pastor outro dia até pregou isso, entrou ontem na igreja e já recebeu a bênção. Só que também não pode ir embora.
né, pastor? Também não pode ir embora. Ah, vou embora para deixar o banquinho para outro vir. Não, também não. Tá? Tem que ser exemplo, tem que ser testemunho. E aí, irmãos, eu não posso deixar de me assumir como cristão. Eu não posso negar aquilo que Deus tem para mim. Eu tenho que assumir, eu tenho que ser cristão e eu tenho que aprender aquilo que Deus quer. Eu tenho que estudar para poder exercitar. Eu estava até conversando lá, um irmão comprou um violão e falou assim: irmão, você não quer tocar na minha igreja? Eu comprei um violão, mas eu não quero tocar não. Está tocando playback lá, você não quer ajudar? Eu falei: irmão, não dá, o pastor não deixa eu sair daqui. Eu tenho culto domingo de manhã, não dá. Irmão, se eu compro um violão para cumprir uma missão que eu acho que Deus me deu, eu tenho que estudar. Se eu quero cantar, eu tenho que estudar. Se eu quero pregar, eu tenho que ler a Bíblia. Às vezes, né, pastor? Eu vou pedir lá para o pastor: pastor, deixa eu dar uma palavra, mas eu não sei o que eu vou falar. E aí o pior, irmãos, que eu sempre falo isso, que é um medo que eu tinha, agora eu estou melhorando porque eu estou lendo a Bíblia. Mas eu tinha medo de alguém me identificar como crente e perguntar as coisas para mim e eu não sabia resolver, não sabia responder. Ô, irmão, você é crente, né? Sou. Por que Deus... Ai, meu Deus, não sei. Não, porque Deus é bom. Só isso? Deus é bom. Deus sabe de tudo. Teve uma hora que não dá mais, irmãos, eu responder somente isso. Eu tenho que entender para dar o caminho. E aí, se eu travar, irmãos, eu ainda não cheguei nesse ponto na igreja, mas eu vou falar com o pastor, com a pastora, e amanhã eu volto. Mas eu tenho que saber e tenho que deixar que as pessoas vejam que eu sou evangélico. Eu até comento com a minha esposa, lá onde eu trabalho tem muito... São 117 homens lá, e há muitas brincadeiras. E aí algumas brincadeiras de duplo sentido, o que eu falo? Ô, irmão, eu sou crente e sou casado, vou orar por vocês. 1, 2, depois não brinca mais comigo. Por que eu falo isso? Eu nem sei, eu até falei que eu nem sei se eu estou certo em falar isso. Mas é uma maneira de eu não dar um baque na pessoa e mostrar que eu sou evangélico. Ô, irmão, sou crente, sou casado, vou orar mais por vocês, hein? Está repreendido, em nome de Jesus. A pessoa olha assim meio desconfiado. Aí agora, às vezes, quando eu chego lá no refeitório, o Lira chegou, acabou a conversa, parou. Irmãos, numa forma bem, né, educada, humorada, mas eu vou demonstrando quem eu sou. Até falei para minha esposa, lá tem uma música, eu trabalho no segundo andar da administração, e quando eu chego no térreo ali, que eu começo a subir a escada, eu começo a cantar: eu tenho um Deus, todo dia. E todo mundo já sabe, o Lira está chegando. Todo dia eu subo a escada e começo a cantar essa música logo cedo. Eu tenho um Deus que não vai... Aí as meninas já sabem, o Lira chegou. Irmãos, eu tenho que assumir que eu sou crente, que eu sou evangélico, seja o nome que for, mas as pessoas têm que saber que eu sou assim. E muitas vezes as pessoas que você nem imaginam, que você acha que não acreditam em Deus, vai vir conversar com você. E é nessa hora que está a sua missão, como teve a de Ananias, em momentos que a gente nem imagina, ou pessoas que a gente até desacredita. E aí está a sua oportunidade de fazer o papel que Deus tem preparado para nós. Irmãos, e para a gente finalizar, eu queria ler em Josué, capítulo 1, no versículo 8 e 9. Em homenagem a Josué, eu vou ler Josué, tá, Josué? Tá bom. E aí, né, a gente começou aqui, o pastor falando de algumas coisas, né, e eu falei, né, não vai ser fácil. Quem disse que ia ser fácil? Só que aqui em Josué 1:8, Deus dá o caminho a Josué. Assim como prometeu a Moisés, né, as palavras da promessa se transferem. E ele fala isso, Deus fala isso. E lá no 8, capítulo 1:8, ele fala assim: não se aparte da tua boca o livro desta lei, antes medita nele de dia e de noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito, porque então farás prosperar o teu caminho, e então prudentemente te conduzirás. 9. Não te mandei eu? Esforça-te, tem bom ânimo, não pasmes, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer
que andes. Ou seja, irmãos, não vai ser fácil, mas Deus deixou o caminho aqui. Leia, siga as instruções desse livrinho aqui, tenha de bom ânimo, não desanime, que Deus estará conosco em todos os caminhos que nós triamos. Amém?